Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Acolhamos este dia que o Senhor nos dá como um dom, como um presente amoroso do coração dele, que quer sempre o nosso bem. Que possamos viver bem cada dia que o Senhor nos concede como um presente do seu coração. Nós vamos abrir o coração para escutar o que o Senhor nos tem a dizer neste dia, abrindo nossas vidas para a sua palavra santa e santificadora. Cada vez que a gente escuta a palavra, nós somos santificados pela força desta palavra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 7, de 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e lhes perguntaram: Por que não os trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós desejais enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele faz? Eles responderam: Também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aproxima-se os dias santos da celebração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos caminhando com Ele neste tempo quaresmal e vamos vivenciar com muita intensidade a experiência da sua entrega, da sua paixão amorosa por nós, da sua morte na cruz, do seu sepultamento, e experimentaremos também a sua ressurreição. E o evangelho que nós acabamos de ouvir fala desse incômodo que Jesus causa em algumas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, uma admiração, uma fagulha de amor nasce de corações até marcados por muita dureza. Os guardas do evangelho se sentem tocados pelo que Jesus diz. Ninguém nunca disse, nunca falou como este homem fala. Porque as palavras de Jesus, elas são ditas com autoridade. As palavras de Jesus são espírito e vida. As palavras de Jesus são luz para os nossos passos. Então, essa palavra que vem de Jesus, palavra encarnada do Pai, é palavra que traz vida. E os corações que se abrem para esta vida conseguem acolher e experimentar todo o bem que esta palavra ela traz. E aqui a gente lembra uma bendição de Jesus quando ele ergue os olhos para o céu e louva ao Pai dizendo: Eu te louvo, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios, aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Esse evangelho fala muito disso, porque os chefes, os fariseus, os doutores da lei, eles estavam querendo perseguir Jesus, querendo prendê-lo, matá-lo, porque eles achavam que Jesus não correspondia de forma nenhuma àquele que era o projeto de Messias que encontrava-se na palavra que eles estudavam tanto, que eles aprofundavam tanto. Então Jesus não combina com o que é descrito na lei. E eles, os fariseus, os doutores da lei, eles preferem matar Jesus a converter o coração para poder compreender
que, na verdade, Jesus é o Messias e que ele corresponde, sim, a muitos dos ensinamentos que estão na Escritura Sagrada. Mas é preferível continuar com ideologias, com mentalidade que não aquela proposta mesmo pelo Senhor. As coisas que foram sendo postas, aprendidas e que foram calcificando no coração deste povo. Agora Jesus chega para apresentar-se como o Messias é de fato, mas eles não conseguem ver isso. E quem consegue experimentar isso? Quem se abre à misericórdia amorosa de Deus. Nós vimos no evangelho de hoje os guardas que não prendem Jesus, não levam Jesus para os chefes, e quando são questionados por que não o levaram, ele vai dizer: nunca ninguém falou como este homem. Então, esses homens que estão a serviço do reino, estão a serviço do império, e que têm o coração tantas vezes marcados por experiência de truculência, de violência, eles conseguem perceber a grandiosidade de Jesus e da sua proposta. Ninguém falou como este homem. Depois também, quando esses guardas eles começam a dizer que será que os outros, os doutores da lei, então estão errados, né? Questiona os guardas, como dizendo assim: olha, o que vocês estão dizendo? Vocês estão afirmando com isso que os chefes de vocês estão errados. Diante disso, diante dessa afirmação, então Nicodemos ele vai entrar, né? Nicodemos, que é um dos fariseus, ele vai entrar, né, na conversa e vai dizer: olha, nossa lei, ela não pode julgar alguém sem escutá-los, sem escutá-lo e sem saber o que é que ele está dizendo. E isso causa nos ouvintes uma estranheza, porque Nicodemos era um deles, mas está dizendo: olha, nós precisamos ouvir o que ele nos tem a dizer. Então é alguém que foi tocado também pela misericórdia de Deus e que se abre a uma proposta diferente daquelas que estavam no coração mesmo dos fariseus, dos doutores da lei, dos chefes deste tempo. E é interessante a gente ouvir isso, porque também no nosso tempo nós vamos encontrar tantas pessoas que têm uma ideia de Jesus totalmente diferente daquela que é apresentada no Evangelho. Um Jesus triunfalista, que muitas vezes é apresentado por algumas religiões ou por alguns segmentos da sociedade, e até mesmo dentro da igreja nós encontramos pessoas que o veem assim, ela não corresponde ao Jesus do Evangelho. E aí então se mata o Jesus do Evangelho para se promover um Jesus que é contrário totalmente àquilo que o Cristo do Evangelho nos propõe, que é um Cristo que se faz servidor de todos, que é misericordioso, que nos revela o amor do Pai, que nos revela a misericórdia do Pai. Um Cristo que acolhe, que não condena ninguém, mas que convida a todos a caminhar no caminho da salvação. Esse é Jesus. E esse Jesus, ele incomoda. Incomodou lá no passado e continua a incomodar no nosso tempo. Incomoda todos aqueles que veem na presença de Jesus, na pessoa de Jesus, um questionamento para as suas vidas. Porque seguir Jesus do Evangelho, o Jesus do Evangelho, implica que nós precisamos amar de forma concreta, que nós precisamos ser a favor da vida, que nós precisamos lutar contra toda forma de injustiça. Implica o seguimento a Jesus, implica, sobretudo, que nós não seguimos sozinhos, que nós seguimos como irmãos e que nós caminhamos assim e faremos a experiência de participar da festa da vida que Ele prepara para nós em comunhão, não individualmente, como muitas vezes a nossa sociedade nos leva a pensar que é. Então que nós guardemos Jesus do Evangelho, o Jesus que não é violento, que prefere dar a vida do que matar a vida. E que esse Jesus tome de verdade conta das nossas vidas, do nosso coração.
e que nós não tenhamos medo de anunciar com a nossa vida o amor dele, sendo presença deste amor onde nós nos encontramos. Que nós sejamos como os guardas, que nos deixamos tocar pela palavra bela e cheia de vida que Jesus nos transmite. Que nós sejamos como Nicodemos, que não concordemos com aqueles que pregam um Cristo que não é o do Evangelho. E que nós sejamos como o próprio Cristo, que dá a vida para que a vida possa ter cada vez mais sentido e seja experimentada com dignidade. Que abençoe-nos o Deus de amor e bondade, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, com Jesus, continuemos a seguir o nosso itinerário quaresmal. Fique com Deus. Um abraço forte.